Vamos lá, pessoal. Nosso objetivo hoje é falar sobre o sistema operacional Windows. Antes da gente começar a trabalhar o Windows na prática, é interessante pegar um pouquinho de teoria acerca de sistemas operacionais. Então, venham comigo. O que é um sistema operacional? É um software básico, sem ele o computador não funciona, capaz de gerenciar o hardware, dispositivos de entrada e saída, memória, escalonar os processos existentes na UCP e as demais aplicações de software. O sistema operacional é uma interface entre o homem e a máquina. Bom, então vamos dar uma lida nisso. Quando a gente fala que o sistema operacional é um software básico, é como uma analogia do sistema operacional com a alma do computador. O hardware é a parte física, seria o corpo propriamente dito. Mas sem o sistema operacional, nada funciona. Então todo equipamento precisa ter um sistema operacional. No caso dos nossos computadores desktop, laptop, os mais comuns são o quê? O Windows, Linux, nos smartphones, Android e por aí vai. Quando a gente fala gerenciar o hardware é formado por três partes. Os dispositivos de entrada e saída, teclado, mouse, scanner, impressora, memória e processador. Então esses são os componentes principais do hardware. E as demais aplicações de software, que seriam aplicações de escritório, por exemplo, Word, Excel, PowerPoint, e os demais programas que a gente usa na máquina no dia a dia. O sistema operacional, ele é uma interface. O que significa isso? Ele está entre duas faces, entre o homem e a máquina. Agora, a gente tem um histórico de sistemas operacionais, né? Já existiram diversos sistemas operacionais. Vamos colocar alguns exemplos no quadro. Na década de 80, o predominante era o DOS. Década de 90, DOS, depois o Windows, Linux, Unix, OS/2, Solaris, a gente teve vários sistemas. Android. São exemplos de sistemas operacionais. Bom, dá uma pausa, copia e vamos continuar. Tipos de interface. Existe uma interface chamada CLI, uma interface de linha de comandos, que é a interface que oferece um console para digitação de instruções, de ordens, que são os comandos propriamente ditos. Aqui, a gente tinha uma tela preta, onde a gente tinha que decorar palavras reservadas para exercer funções de sistema. Vamos dar uma olhada. O Windows, hoje, ele tem o prompt do DOS. Acompanhem comigo. Se eu abrir a caixa de diálogo executar e digitar CMD, ele abre o nosso prompt. Essa interface, essa tela que permite que eu interaja com a máquina, execute comandos para copiar, excluir, mover, manipule arquivos existentes na máquina, né? Essa interface é um exemplo de interface CLI. Então, na década de 90, por exemplo, para usar o computador a gente tinha que conhecer esses comandos. Isso tornava o uso da máquina muito mais difícil. Daí, desenvolveram uma interface GUI, uma interface gráfica, de uso gráfico. Na interface GUI a gente tem ícones, a interface é muito mais amigável. A minha filha, por exemplo, hoje ela tem 7 anos, mas com 3 anos ela ganhou um tablet. E eu ficava impressionado que ela não sabia ler, não sabia escrever, ela não estava alfabetizada, mas ela usava o tablet, que era uma maravilha. Por quê? Porque os ícones são sugestivos. Então ela, criança, não tinha medo, ela saía mexendo. E essas interfaces elas vão evoluindo de tal forma que há uns 3 anos atrás eu ficava impressionado que ela conseguia ver os desenhos que ela gosta, ela conseguia ver os filmes que ela gostava. E eu falava para ela, como é que você consegue botar seu filme se você não consegue escrever? Como é que pode? Aí ela mostrava para mim, papai, tem um microfonezinho aqui no Google, eu aperto esse microfone e falo o nome do filme, Winx, aí pronto, começava o filme.
Ou seja, ainda existem as interfaces de reconhecimento de voz, né? Hoje em dia a tela touch, cada vez essas interfaces vão permitindo uma maior interação do usuário com a máquina e uma interface cada vez mais sugestiva, mais amigável, né? Então, o Windows, ele apresenta uma interface gráfica contendo ícones, ok? Amigável. Bom, vamos apagar. Histórico do Windows. A primeira versão comercializada do Windows foi a versão 3. Depois veio 3.1, 3.11, 95, 98, isso para uso doméstico, né? Millennium, XP, Vista, 7, 8, 8.1 e o 10. Destes, na atualidade, quais são cobrados? Quais podem aparecer na prova? Depende. Bom, eu entendo que estes estão obsoletos. Agora, daqui é possível que caia qualquer um. A gente tem, por exemplo, o edital do TJ São Paulo que cobrou o Windows 10. Em contrapartida, o edital do TCE de São Paulo, que foi posterior ao do TJ São Paulo e da mesma banca, está cobrando o Windows 7. Né? A prova do TCE, que vai ser no final do ano de 2017, já ainda está cobrando o Windows 7. E por aí vai, né? Haverá concurso para PM do Maranhão, salvo engano, o Windows 7. Isso em 2018, né? Faz parte. Agora, o que eu preciso é que vocês meio que desencanem um pouquinho com relação à versão. A nossa aula de hoje vai ser uma aula de Windows. Tudo que a gente vai falar praticamente é comum do 7 ao 10. As novidades vão ser destacadas. Eu vou estar falando isso é exclusivo do 10. Agora, quando eu não falar nada, é porque é comum a todas. Então, essa aula, eu vou estar usando o Windows 10 durante a aula. Mas se você vai fazer a prova TCE de São Paulo e é o Windows 7, está tranquilo. Pode assistir essa aula e fazer a prova numa boa, ok? Bom, então, vamos começar agora, que a gente já pegou bastante teoria introdutória. Vamos começar a resolver os exercícios que eles vão norteando a nossa aula. Questãozinha número 1. Provinha da Consulplan, né? Banca que está organizando o concurso do TRE do Rio de Janeiro, banca que organizou o TRF e vários outros concursos, né? Uma banca bem emergente. Bom, não são características do sistema operacional Windows. Letra A, multitarefa. Letra B, código fechado. Letra C, monousuário. Letra D, gráfico. Vem comigo. Vamos entender a diferença entre monotarefa versus multitarefa. Gente, na época do DOS, o DOS era monotarefa. Nesse sistema operacional, só conseguia fazer uma coisa de cada vez. Para vocês terem ideia, quando a gente mandava imprimir um documento, se o documento tivesse 500 páginas, liberava o funcionário para almoçar, falava para ele, ó, pode almoçar, pode ir em casa, daqui a pouco você volta. Porque enquanto o computador estava imprimindo, ele não podia ser usado. Ele só fazia uma coisa de cada vez. Agora, hoje com Windows, a gente manda imprimir, a gente bate um texto, a gente escuta música, a gente faz download, a gente está com vários programas abertos, a gente alterna entre os programas, a gente deixa um programa instalando enquanto está mexendo em outro. Por quê? O Windows ele trabalha com multitarefa. Ainda que você tenha um único processador, um processador single core com um único núcleo, ele vai escalonar os processos concorrentes, ele vai gerenciar qual processo vai requerer o uso da CPU, do núcleo, do core, do processador, a cada tempo. E aí ele vai compartilhando o uso do processador para atender a demanda de várias tarefas. Então, essa multitarefa do Windows é uma multitarefa que a gente chama de multitarefa preemptiva, que trabalha concorrendo o uso do processador. É uma multitarefa onde o tempo é compartilhado.
Ou seja, os programas eles não consomem recursos do processador ao mesmo tempo. Ou seja, eles concorrem o uso do processador. É uma multitarefa de tempo compartilhado. Bom, então o sistema operacional Windows ele é multitarefa. Uma outra coisa importante com relação ao usuário. Qual a diferença entre mono-usuário para multi-usuário? Senhores, na época do DOS, o computador era mono-usuário. Não tinha conta de usuário. Você ligava o computador, você tinha acesso a todos os arquivos, você só tinha um usuário. No Windows, a gente pode ter contas de usuário. Você cria contas de usuário. As contas de usuário podem ser de administrador, pode ser usuário padrão. E aí, cada usuário vai ter as suas pastas particulares. Os arquivos vão poder ter permissões a nível de usuário. Os arquivos, as pastas. A gente vai poder determinar se determinado usuário ou grupo só pode ler ou pode gravar. Permissões a nível de usuário. Além disso, no Windows, a gente vai poder estar trabalhando com o usuário e de repente trocar de usuário sem efetuar logoff do anterior e ficar com 2 usuários ativos. Isso caiu numa prova da Polícia Federal há 14 anos atrás. Imaginem, eu posso estar trabalhando, instalando um sistema, de repente um outro colega pede para usar o computador, eu troco de usuário, mantenho o meu usuário logado, o colega faz o que ele tem que fazer, a máquina obviamente vai ficar mais lenta, né? Porque a multitarefa, o uso da memória, isso tudo vai deixando a máquina mais lenta. Mas o outro carinha vai poder trabalhar, quando ele terminar eu volto para o meu usuário. Isso só é possível porque o computador ele é o quê? Multi-usuário, mono-usuário no passado. Hoje o Windows ele é multitarefa e multi-usuário. Agora, voltando para a questão, vejam comigo, não são características do Windows. Ele é multitarefa? É. Ele é mono-usuário? Não. Ele é multi-usuário. Então o gabarito é o quê? Letra C. Ele é gráfico? É. O Windows é um sistema operacional gráfico. Essa, inclusive, pode ser uma definição para o Windows. Agora, código fechado? Sim. Quem tem um código aberto é o concorrente dele, o Linux. Qual é a diferença? O Windows é que nem a Coca-Cola, gente. Ninguém sabe como foi feito, o código-fonte dele é fechado. Ele é protegido por direitos autorais, ele tem copyright. A gente não pode tentar fazer a engenharia reversa do Windows, tentar descobrir como o Windows foi feito, modificar o Windows. A gente não pode ter acesso ao código dele. Então, o código-fonte do Windows é fechado. Ele implica o uso de licenças, ele é um software proprietário. Ok? Isso está certo. O que está errado aí, porque a questão que é o não são, é o mono-usuário. O Windows ele é multitarefa, multi-usuário, ele admite multiprocessamento, multiprogramação, multi. Beleza? Então, questão número 1, gabaritozinho, letra C de Charlie. Vamos para a questão número 2. Considerando as características de sistemas operacionais, assinale a alternativa correta. Um computador com sistema operacional multiusuário pode ser usado por vários usuários simultaneamente? É a resposta. Um computador multiusuário vai poder ter várias contas de usuário. Eu posso fechar uma conta e abrir outra, que seria fazer o logoff, ou eu posso trocar de usuário. Eu posso ter vários usuários simultâneos. Então, gabaritozinho é letra A. Por que a B está errada? Ele está tentando confundir aí multitarefa com multiusuário. E são conceitos distintos. Um computador com sistema operacional multitarefa permite que diferentes usuários executem tarefas simultâneas no computador? Para que eu possa ter vários usuários, eu tenho que ter multiusuários. Letra C. Um sistema operacional multitarefa é sempre multiusuário? Não. Letra D. Um sistema multitarefa requer um computador com processador que possua 2 ou mais núcleos? Não. Na verdade, se eu quisesse trabalhar com multiprocessamento, que é diferente de multitarefa, né, porque o multiprocessamento ele implica um processamento paralelo, sem compartilhamento de tempo. É outro conceito. Aí sim eu vou ter que ter um processador dual-core, quad-core, octa-core, que tenha 2 ou mais núcleos de processamento. Letra E.
Um sistema operacional multiusuário requer um computador com processador que possua 2 ou mais núcleos? Não. Um sistema operacional com multiprocessamento, com multiprogramação, aí sim requer um processador que tenha 2 ou mais núcleos. Ok? Então, gabarito da questão número 2, letra A. Observem que, para mim, essa é uma questão que já envolve muita teoria. Para o candidato, tende a ser uma questão complexa. Bom, questão número 3, vamos continuar. A questão número 3 é a prática da multitarefa. Né? Porque, imagine, eu vou abrir aqui o Word. Só de eu apertar a tecla Windows, vocês já observam que eu estou com vários programas carregados na barra de tarefas. Essa é a minha barra de tarefas. Tarefas são programas em execução. São programas que estão sendo executados. Então, vocês vão ver que eu vou entrar no Word e eu posso alternar para o PowerPoint. Como que eu posso fazer essa alternância entre tarefas? Teclando Alt-Tab. Então, o Alt-Tab ele vai permitir que eu alterne entre tarefas que estão sendo executadas, né, que estão abertas. Agora, vamos ler o enunciado. Concurso da Câmara Municipal aqui do Rio de Janeiro. O Windows 8. Aí, gente, não faz diferença se é o Windows 7, se é o Windows 8, o Windows 10. Na verdade, todos os Windows que eu coloquei no quadro, todo o histórico do Windows admite esse tipo de alternância com Alt-Tab, multitarefa. Vamos ver. O Windows 8 permite alternar o acesso a aplicativos que estejam abertos no sistema operacional e multitarefa, por meio da execução de 2 atalhos de teclado, que são, respectivamente... Então, qual é o problema da 3? Todo mundo sabe que o Alt-Tab faz isso. Alterna entre programas. Essa daí, o Alt-Tab, a grande maioria sabe. Com isso, eu já restringo as alternativas a B ou C. Agora, ele está querendo 2 atalhos que façam coisas parecidas. Aí, o candidato vai ficar entre a B e a C. O que ele tem que saber? Cara, ele tem que saber que Ctrl ESC faz o quê? Abre o menu iniciar. Então, esses são os 3 atalhos que a questãozinha número 3 implica o conhecimento. Dá uma pausa, copia. Vejam comigo. Quando eu aperto Alt Tab, eu posso escolher o programa que eu quero acessar. Agora, quando eu aperto Alt ESC, ele alterna, mas alterna diretamente, sem aparecer a caixa de diálogo. É essa bobeira que pode cair numa prova. A diferença do Alt Tab, exibindo essa janela, né, para eu escolher o programa, para o Alt ESC, que alterna diretamente. Ok? E esse Ctrl ESC é o mesmo clicar no botão iniciar. Ok? Então, questão número 3, o gabaritozinho vai ser Alt Tab e Alt ESC. Gabarito, letra B de bravo. Questão número 4. O Microsoft Windows 8 possui uma tela inicial. É interessante porque, como a gente está falando de várias versões, a gente vai observando inclusive as evoluções. No Windows 7, a gente tinha um botão iniciar que abria o menu iniciar. Aí, qual foi a grande diferença do Windows 8? O Windows 8 acabou com o menu iniciar e criou uma tela iniciar. Quando você clicava no iniciar, ele abria a tela inteira. Vejam, isso também foi chamado de interface Metro. Essa tela iniciar ela é muito bacana num tablet. Ela, na verdade, ela foi desenvolvida para o uso em equipamentos que sejam touchscreen. Só que a maioria dos usuários de computadores, desktop, laptop, não tem tela touch e não gostaram desse layout. Então, o que aconteceu? A versão sucessora do Windows 8, o Windows 10, que inclusive teve o upgrade gratuito durante um período, ela retornou com o menu iniciar. Ela voltou ao padrão clássico, ao padrão antigo, agregando os blocos do Windows 8. Esses blocos dinâmicos que antes ocupavam a tela inteira, passaram a ocupar parte do menu iniciar. Então é como se eles tivessem, no Windows 10, mesclado o menu do 7 com os blocos do 8, criando esse layout novo para o menu iniciar. Questão número 4, então.
O Windows 8 possui uma nova tela inicial, mas ainda mantém uma área de trabalho tradicional e similar ao Windows 7. Dentre as combinações de teclas de atalho presentes no Windows 8, indica aquela cuja função é de acessar tal área de trabalho. Cara, essa é uma questão que cai toda hora. O atalho para o desktop. A área de trabalho também é conhecida como desktop. Essa tela aqui, ó. Essa tela inicial do Windows é o nosso desktop, é a nossa área de trabalho. Qual será a combinação de teclas que eu usei para acessar o desktop? O que eu estou fazendo? Eu estou apertando o Windows, a tecla Windows, D. Então, desktop é sugestivo. Windows, D. Gabarito, letra, B de bravo. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar os principais atalhos do Windows para vocês decorarem na tela. Tecla Windows, também conhecida como WinKey. Esses atalhos também caíram, por exemplo, na prova do TJ Minas, em 2017. A Consulplan cobrou muito. A Consulplan cobra muito isso. Eu estou falando dela por causa do concurso do TRE do Rio. E vários outros aí que ela vem pegando, né? Quando tem pregão eletrônico, a Consulplan está no páreo. Então vejam comigo. O Windows C. Esse é um atalho que a gente vai colocar uma observação. Ele só vale no Windows 8. Então se o edital falar do Windows 7, esquece. Se ele falar do Windows 10, esquece também. No Windows 8, ele abre. E aí você vai me perguntar assim, o que é essa barra de charme? Ela só existia no Windows 8, por isso que eu estou falando que no 7 e no 10 não cai. Vamos dar uma olhada? No Windows 8, se a gente passasse o ponteiro do mouse no canto da direita da tela, aparecia uma barra com 5 opções. Ó. Essa é a Charme Bar do Windows 8. Ela também poderia aparecer se a gente apertasse o Windows C. O Windows C era o atalho para essa Charme Bar. No Windows 8, se o concurso cobrar o Windows 8, você tem que decorar essas 5 opções da barra de charmes. Agora, de todas as versões atuais do Windows, a probabilidade maior é de cobrarem o 7 ou 10. O 7 ou 10 ainda são predominantes, ok? Tanto no uso quanto nas provas. Bom, o Windows D, qualquer versão, é D de quê? Desktop. Então o que ele faz? Mostra a área de trabalho. O Windows E. No Windows 7, ele abre o Windows Explorer. No Windows 10, no Windows 8, no Windows 10, ele faz a mesma coisa, só que o Windows Explorer mudou de nome. Agora passou a se chamar Explorador de Arquivos. Então, a única ressalva aí é que o nome Windows Explorer é uma terminologia velha, antiga, do Windows 7. E que agora fala-se Explorador de Arquivos. O Windows F também tem diferença. No 7 e no 10. Qual a diferença? No Windows 7 é F de Find, ou seja, vai ser usado para pesquisar. No Windows 10 é F de Feedback, é o hub de feedback. Se você quiser dar um retorno para a Microsoft dizendo o que você está achando da experiência do Windows 10, você usa o hub de feedback, a central de feedback. Então, muitas questões fazem referência a pesquisar. Por quê? São questões do Windows 7. Se caiu 10, atenção. Beleza? Agora, o L vai ser de lock. E o que é lock? Travar. Mas a gente não fala travar. Porque a gente fala que a máquina trava quando ela dá defeito. O computador, ele não trava, ele é bloqueado. Então a gente pode bloquear o computador apertando o Windows L. E esse bloqueio é interessante para que você possa se ausentar. Eu vou sair da máquina, por exemplo, vou ao banheiro. Eu não posso deixar meu computador ligado, porque alguém pode usar, pode acessar uma informação confidencial, pode se fazer passar por mim. Então, dentro da segurança da informação, existe uma coisa chamada política da mesa limpa e tela limpa, que caiu na prova da Polícia Federal, inclusive, no concurso de escrivão. A política da mesa limpa é não deixar papéis com informações confidenciais sobre a mesa. E tela limpa, travar a tela. Né? Não deixar
as informações expostas na tela e se ausentar da máquina. Então o Windows L permite bloquear a máquina. Agora, o Windows M é de minimizar. O que ele faz? Ele minimiza todas as janelas. Esse é engraçado porque ele confunde com o Windows D. Dê uma olhada comigo na prática, olha para cá. Assim é o Windows D, ele vai e volta. Ele vai e volta. Vai e volta. O Windows M só vai. O Windows M não volta. No caso da minha apresentação, ele nem minimizou, né? Porque ele só minimiza as janelas ativas. E a apresentação, ele não está interpretando como uma janela. Se eu der um ESC aqui e interromper a apresentação, aí beleza. Aí ele minimiza tudo. Vamos de novo. Vou abrir as janelas. O Windows D vai e volta. Vai e volta. O Windows M só vai. Mas não volta. Isso, inclusive, caiu no TJ Minas agora da Consulplan. E era engraçada a questão porque ele falava isso. O atalho que faz minimizar todas as janelas e não volta. É o quê? O Windows M. Você tem que ter atenção porque se o carinha perguntar assim, qual atalho para mostrar a área de trabalho e colocar o Windows D e o Windows M, a área de trabalho tem que ser o Windows D. Ah, mas o M também mostra. Beleza, mas o M é de minimizar e o D é de desktop. Então, você não vai brigar com essa teoria. D, desktop. Para mostrar o desktop, para mostrar a área de trabalho, tem que minimizar tudo. Agora, M é minimizar. Se a questão quiser atalho para minimizar, o Windows M. Se ela quiser atalho para o desktop, o Windows D. Ok? O Windows P caiu no MPE do Rio de Janeiro. Esse P é de projetor. Gente, professor usa muito. E lembrem-se que quem faz a prova não é juiz, não. É professor. Olha aí, quando eu aperto o Windows P, eu posso... Se eu estiver trabalhando com data show, se eu estiver trabalhando com um segundo monitor, eu vou poder duplicar a minha tela, vou poder estender a tela para eu poder fazer uma coisa numa e vocês não visualizarem no data show, por exemplo. Ou eu vou poder desligar a tela do computador ou desligar a tela do data show, né? Eu manipulo isso com o Windows P. Então P é de projetor, ok? O Windows R abre a caixa de diálogo, executar. Esse R é de RAM. Caixa de diálogo executar. Beleza? Que é aquela caixinha que eu digitei CMD, por exemplo. No passado, a gente, para instalar um disquete, para instalar um CD, um DVD, era muito comum nas instruções pedir para entrar na caixa de diálogo e digitar um comando. Setup, install, né? D2 contra barra install, D2 contra barra setup. Era uma forma de executar comandos. A partir da caixa de diálogo, executar. E o Windows X, ele é o mesmo que clicar com o botão direito sobre o botão iniciar. Ele abre um menu com opções. A partir do Windows X, é possível acessar o painel de controle. Olha quanta coisa. O Windows X. Eu acesso o gerenciador de tarefas, painel de controle, explorador de arquivos, pesquisar. Grande parte das coisas que existem no Windows estão disponíveis a partir do Windows X. Um menu com opções. A gente tem que conhecer um pouquinho dessas opções. Né? O que eu vou poder acessar? Gerenciador de tarefas, painel de controle, explorador de arquivos, pesquisar, executar, desligar. Gerenciador de dispositivos, rede, disco, computador. Né? O prompt de comando, que é aquela tela preta para digitar instruções. Bom, então fechamos os principais atalhos do Windows. A gente vai ver inúmeras questões cobrando isso. Lembre-se, quanto menor a banca, maior a cobrança desse tipo de atalho. Então, das bancas que a gente, né, vê aí, FCC e CESP cobram, mas não cobram tanto. Consulplan cobra muito, né? A VUNESP cobra um pouco. Cada banca, né, quanto menor a banca, a tendência é maior a decoreba. Maior a quantidade de questões envolvendo teclas de atalho. Vai fazer um concurso, a banca não é tão conhecida, teclas de atalho, teclas de atalho, teclas de atalho, é o que é mais previsível, beleza? Bom, voltando só para a questão, para fechar a questão, o gabarito então da questão 4 é letra B. A gente já falou do C, que é a barra de charme, o L de lock, o F depende se é o Windows 7 ou Windows 10, se for 7 é pesquisar, se for 10 é feedback, e o Windows Z não tem funcionalidade. Então, vamos fechar esse bloco. Na sequência, a gente vai dar continuidade das 5 em diante. Vamos nessa.